a ciência. Olá, meu nome é Caio. Eu sou aluno do 5º semestre de Física do Instituto Federal Campus Itapetininga. Eu estou aqui com a Sofia. Oi, meu nome é Sofia e eu também faço licenciatura em Física. Como destacado, o título do nosso podcast é A Preguiça de Pensar, a linha tênue entre a ignorância e a exaustão mental. Bom, a ideia por trás desse título é pensar, refletir sobre alguns desses conceitos, preguiça, ignorância e exaustão. Sobre a sensação de cansaço que às vezes nós sentimos, geralmente quando temos que realizar alguma tarefa em relação à nossa vida profissional. E para isso, nós utilizaremos alguma bibliografia, como por exemplo os livros O Direito à Preguiça e A Paixão da Ignorância, de Christian Dunker. Os demais artigos estarão listados em nosso Instagram. Bem, para introduzir o assunto, nós formulamos algumas questões que foram aplicadas em forma de entrevista para alguns alunos e alunas do campus. As questões foram: o que você entende por preguiça de pensar? O que você entende por ignorância e exaustão mental? Você já se sentiu culpado por não produzir o suficiente? Você atribuiu essa culpa ao cansaço, à exaustão mental ou outro fator? Como você reage ou lida com esses momentos? Você acha que as redes sociais contribuem de alguma forma com essa sensação de improdutividade? Bem, para a primeira pergunta, que é o que você entende por preguiça de pensar, as respostas foram dificuldade de concentração, não tentar responder por si próprio, que há preguiça de pensar nos momentos em que somos improdutivos ou consumimos coisas inúteis. Bom, na segunda pergunta, o que você entende por ignorância e exaustão mental, obtivemos as seguintes respostas. Ignorância é não saber algo e exaustão mental seria uma dificuldade de raciocinar. Uma outra resposta nos diz que ignorância é não buscar entender as coisas, enquanto que exaustão mental é entender demais. A pergunta seguinte, você já se sentiu culpado, culpada por não produzir o suficiente? E se sim, você atribui essa culpa ao cansaço, à exaustão mental ou a algum outro fator? Todos e todas disseram que sempre ou todos os dias se sentem culpados, culpadas. Além disso, eles e elas atribuíram a culpa à sensação de cansaço e exaustão. A gente também perguntou como que eles reagem e lidam com esses momentos, né? E as respostas foram mais diversificadas. Eles disseram que lidam chorando, procrastinando, ouvindo música, ficando deitado ou dormindo, se desconectando do assunto por um tempo, assistindo coisas e tendo crises de ansiedade, né? E a última questão foi: você acha que as redes sociais contribuem de alguma forma com essa sensação de improdutividade? E eles disseram que sim, pois as redes sociais passam a impressão de que você tem que ser produtivo e ter uma vida perfeita, né? Ou ainda ter o seu tempo aproveitado. Outra pessoa disse que sim também, devido ao excesso de tempo que a gente passa consumindo esses conteúdos. Ainda disseram que sim, uma vez que tudo lá é mostrado como sendo perfeito. Agora que apresentamos as questões e suas respectivas respostas, tentaremos fazer um contraponto a partir da bibliografia empregada. O primeiro tema tratado será a preguiça. A etimologia da palavra preguiça, segundo o dicionário virtual, origem da palavra, remete ao latim pigritia, derivado de piger, preguiçoso, que alguns acreditam derivado de pingus, gordo ou volumoso, no sentido de algo lento, pesado, possivelmente com influência do grego paresis, que significa enfraquecimento, relaxamento. Ao longo da história, a preguiça foi amplamente retratada como algo danoso. Para se ter uma ideia, em 590, a partir de uma lista que foi publicada pelo Papa Gregório Magno, a preguiça se tornaria um pecado capital. Posteriormente, no século XIII, essa lista, de certa forma, se tornaria oficial, a partir da publicação da Suma Teológica, uma obra de São Tomás de Aquino. Essa obra clássica, entre outras coisas, discorre sobre os pecados capitais e os dogmas da doutrina católica. Vale ressaltar que a popularização não só da preguiça, mas dos outros pecados capitais, ocorreu a partir da obra A Divina Comédia,
do poeta italiano Dante Alighieri. Nessa obra, Alighieri retrata o castigo para os preguiçosos da seguinte maneira: a pena dos preguiçosos é correr sem parar, mantendo uma atividade incessante, o oposto do que realizar em vida. Bom, até aqui demonstramos brevemente o papel pejorativo atribuído à preguiça ao longo da história. Agora, passaremos a preguiça como uma virtude, visão contida na obra Manifesto, O Direito à Preguiça, de Paul Lafargue. Essa obra ela foi publicada na segunda metade do século XIX. Bom, nesse livro, o autor irá criticar a ideia do direito ao trabalho, que estava em alta na França. Então ele vai dizer o seguinte: uma estranha loucura se apossou das classes operárias das nações onde reina a civilização capitalista. Esta loucura é o amor ao trabalho, a paixão moribunda do trabalho, levado até ao esgotamento das forças vitais do indivíduo e da sua progenitora. É preciso ressaltar que as jornadas de trabalho dessa época poderiam atingir de 14 a 16 horas diárias, além da permissão para o trabalho infantil já para crianças a partir dos 6 anos de idade. A crítica do livro está diretamente ligada ao desenvolvimento da produção capitalista, onde se verifica que, apesar do crescimento da produtividade, não ocorre a redução da jornada de trabalho ou a melhora nas condições de vida da classe trabalhadora, como seria o esperado. Em relação a isso, o autor declara: mas convencer o proletariado de que a palavra que lhe inocularam é perversa, que o trabalho desenfreado a que se dedica desde o início do século é o mais terrível flagelo que já alguma vez atacou a humanidade, que o trabalho só se tornará um condimento de prazer da preguiça, um exercício benéfico para o organismo humano, uma paixão útil ao organismo social, quando for prudentemente regulamentado e limitado ao máximo de 3 horas por dia. É uma tarefa árdua. Vale notar que o autor relaciona o excesso de trabalho da época às crises de superprodução. Mas isso é assunto para um outro podcast. Bom, abordamos um pouco do livro, mas vale notar também que a professora e youtuber Rita Von Hunt possui uma videoaula intitulada Direito à Preguiça, em que, entre outras coisas, ela trata desse livro. No vídeo, ela reforça que com a produtividade não ocorre o aumento do nosso tempo de descanso e que, para além disso, ocorre uma outra subversão na sociedade capitalista, que é o preenchimento do nosso tempo de descanso com outras tarefas. Ou seja, a lógica capitalista demanda que você utilize o seu tempo livre para produzir. E eu posso dar um exemplo concreto disso, que é o seguinte: tanto no sábado quanto no domingo estavam rolando com a maior naturalidade mensagens nos aplicativos sobre atividades a serem realizadas aqui na faculdade ao longo da semana. Um outro ponto destacado por Rita é que a preguiça é importante para a reflexão e para o ócio criativo. Para finalizar esse bloco e reafirmar essa ideia da preguiça como salutar para o ócio criativo, existe um trecho bem conhecido do último romance da escritora Clarice Lispector, que se chama Um Sopro de Vida, em que a personagem diz o seguinte: fiquei sozinha um domingo inteiro, não telefonei para ninguém e ninguém telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada num sofá com o pensamento livre. Mas no decorrer desse dia, até a hora de dormir, tive umas 3 vezes um súbito reconhecimento de mim mesma e do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas obscuras de onde saí para uma luz de ouro. Era o encontro do eu com o eu. A solidão é um luxo. Profundo, mas ainda é segunda-feira, Caio. Eu estava notando nas respostas dos alunos e eles deram mais ênfase na parte da exaustão mental. Foi bem citado por eles, né? E para isso, nós realizamos uma busca sobre artigos que tratassem do tema. Buscamos pesquisas, dado que estamos inseridos em um ambiente universitário, né? E optamos pelo artigo Condições de Trabalho e Saúde do Professor Universitário. E bem, a pesquisa se desenvolve em torno de 189 professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Uma série de questões são levantadas no artigo,
que vai desde questões relacionadas ao cargo até questões como estado civil e religião. E a partir dos dados coletados, o artigo destaca as reclamações do docente a respeito de saúde mental, de modo que a porcentagem e os sintomas foram os seguintes. 53,9% falaram sobre cansaço mental, 52,4% de estresse, 42,9% de ansiedade e esquecimento, além de outros sintomas como frustração, nervosismo, angústia, insônia e até mesmo a depressão, que teve 16,8% nas queixas. E nitidamente, o artigo destaca que as consequências para a saúde do professor são resultado de uma sobrecarga e falta de condição de trabalho. Essas, por sua vez, acarretadas pela adoção da estratégia neoliberal pelo governo. E o nosso objetivo, partindo do artigo explicitado acima, foi demonstrar que os sintomas de cansaço, exaustão mental, etc., não se restringem somente aos alunos, mas também podem e afetam outros agentes da comunidade escolar, desde professor, o aluno, a família do aluno, os funcionários da escola, a própria gestão em si, né? Por fim, trouxemos uma reflexão apoiada no livro de um professor e psicanalista, Christian Dunker. O livro em questão é A Paixão e a Ignorância, lançado em 2020 pela editora Contracorrente. E trataremos do primeiro capítulo da parte 2, intitulado Sofrimento na Escola. E um dos pontos abordados no capítulo é em relação ao sofrimento. O autor destaca que não estamos acostumados a perceber o sofrimento dos nossos jovens e que passamos por uma espécie de amnésia ao longo da vida. Uma vez que, se relembrarmos a nossa adolescência, é bem provável que a gente encontre um período de incertezas e angústias. E também de descobertas, né? Que nem sempre são agradáveis. Além disso, o autor ele ressalta que esse sofrimento, quando negligenciado, pode se transformar em sintomas. Tais sintomas que a gente pode até observar que na nossa pesquisa com os alunos, eles citam bastante, né? Depressão, ansiedade, crise de choro, enfim. E Dunker nos diz que o sofrimento é maltratado quando recusamos a ele 3 condições: a palavra ou a escuta, o compartilhamento e o reconhecimento. Além disso, existe um problema adicional, né, que é característico do nosso tempo: o incremento da individualização das formas da vida, que, segundo o autor, é um perigo para o tratamento do sofrimento. Justamente porque dificulta os 3 mecanismos citados, né? A escuta, o compartilhamento e o reconhecimento. Por fim, vale a provocação e a reflexão, também esboçada no primeiro capítulo do livro, né? De como o sofrimento tem sido explorado para fins de elevar a nossa produtividade. Mas o ponto é, Caio, nós somos jovens e alguns aqui que estejam nos escutando, nem tanto. Mas, com certeza, nós sabemos um aglomerado de informações úteis e inúteis. E para que tamanha preguiça? Reflexo do mundo, reflexo do nosso interior. Como resolver? Indo dormir porque amanhã é um outro dia? Qual seria a sua solução para a preguiça de pensar, Caio? O que você acha? Putz, tô com preguiça de pensar. Essa foi muito boa, Caio, que ódio. Mas é sério, quais seriam as suas considerações sobre a preguiça de pensar? O que você acha que reflete sobre isso? O que reflete a própria preguiça de pensar? Bom, independente de qualquer coisa, eu acho que quando a gente vai tratar de algum assunto, não somente da preguiça, a gente tem que olhar para a materialidade das coisas. A gente tem que pensar o seguinte: as ideias, elas não brotam do nada. Sempre quando a gente pensa em alguma coisa, por trás de qualquer ideia, a gente tem ancorada a materialidade, nas nossas condições materiais da vida. Então, as ideias não podem surgir do nada. Mas, Caio, se as ideias não podem surgir do nada, elas estão surgindo da onde? Da materialidade concreta da vida. Porque primeiro a gente vive, experimenta e depois a gente pensa. Ah, entendi. Agora faz todo sentido. E você, Sofia? Você acha que a preguiça deriva da exaustão mental, da preguiça ou da ignorância? As minhas considerações, elas meio que variam. Eu consigo desde fazer uma ponte entre a ignorância e a exaustão mental, porque, assim, quando você está muito
parece que quando você está muito exausto mentalmente, você acaba escolhendo ser ignorante, sabe? Porque parece mais fácil em determinados assuntos, sabe? Tipo, assuntos muito complexos. Sabe aquela frase besta que é tipo, política e futebol não se discute? É tipo essas frases bobinhas, assim, sabe? Às vezes, em certos assuntos, eu escolho ser ignorante. Porque é um desgaste, sabe? Eu já me desgastei tanto sobre diversos assuntos que agora eu me sinto cansada. E aí vem a exaustidão mental. Por isso que, para mim, é sempre essa ponte da ignorância e exaustidão mental. Entende? E agora a gente vai poder ficar bem preguiçoso em casa se o projeto do homeschooling... Putz! Mas é isso aí mesmo. Do homeschooling for aprovado no Senado. Ou talvez não, né? Porque a gente sabe que muitas crianças vão ser retiradas da escola para trabalhar e ajudar a complementar a renda em casa. Mas isso é assunto para um próximo podcast. E bem, galera, estamos aqui agora com a Josiane de Paula. Ela é psicóloga aqui do Instituto Federal. Oi! Oi, Sofia. Oi, pessoal. Quero agradecer o convite para estar aqui. Estou nervosa, mas estou contente pelo convite. Uma experiência bacana. Obrigada por vir, mesmo. Foi um sustinho, mas... Então, eu e meu amigo Caio fizemos nossas considerações sobre como a exaustão mental pode ser tanta que pode levar à ignorância. E... mais sobre essa linha tênue que a gente queria falar, sobre o quanto a exaustão mental pode ser tanta que vira ignorância. E a gente queria deixar voltado mas aos alunos. A gente percebeu isso quando a gente entrevistou os alunos com as respostas deles. E aí, por isso que eu te chamei, para ver se você pode dizer, né? Eu nem sei se... Porque falam que o psicólogo não pode, né, falar sobre as questões dos alunos, mas falar mais no geral sobre as considerações dos alunos. Porque, pelas respostas que eles deram, acredito que eles devem ir bastante até você. Não sei se eles vão. Sim, realmente, não, como psicóloga, eu não falo especificamente o conteúdo de cada um que me procura, né? Tem uma questão do sigilo, até para não ficarem preocupados, né, quando me procurarem, sim. Né? Mas, no geral, é possível falar. É uma questão que eu trabalho muito aqui sobre a saúde mental dos nossos alunos, né, que me parece que está relacionado com a questão da exaustão mental que você colocou. Depois da pandemia, nesse retorno presencial, a busca individual pelo meu atendimento aumentou muito, principalmente nos alunos do integrado, né, que foi o que vocês entrevistaram. Foi uma coisa também que me assustou, na verdade, porque eu esperava que pudesse ter uma procura, mas não tão maior quanto antes. E assim, está sendo uma adaptação difícil do retorno para o retorno presencial. 2 anos quase de ensino remoto para o retorno presencial, com uma pandemia. Então, tem uma carga emocional muito grande, né? Muitas vivências, muitas perdas, muitas adaptações nesse período. Sim. E os alunos retornam para o presencial trazendo tudo isso, né? Então, além das atividades acadêmicas, que a gente sabe que no Instituto Federal são muitas, né? E, nossa, principalmente do integrado. Quando eu vi que eles tinham de 14, se eu não me engano, né, disciplinas, uau, como que eles aguentam? 16, 17. 16, 17? Meu Deus, isso. Como eles aguentam. E eu tenho uma prima que ela faz o integrado aqui, e ela fala que são tarefas todos os dias. Todos os dias eles têm que levar algo para casa e trazer um retorno. Isso. Como? São realmente muitas tarefas. É uma demanda grande que a gente recebe, né? Que eu trabalho no sociopedagógico, né? Na coordenadoria sociopedagógica com outras profissionais, né? E a gente recebe muitas demandas relacionadas à quantidade de atividades acadêmicas. Então, eles recebem muitas tarefas diárias, né? E precisam lidar com toda essa carga emocional que traz a adaptação ao ensino presencial de novo. Sim. Né? Então, isso traz um desgaste psíquico muito grande, um desgaste mental muito grande. Né? Então, nessa parte que eu penso na exaustão mental que você colocou.
E quando você trouxe também a ideia, o tema, o que me veio foi a questão da alienação de certos conhecimentos. No sentido de que a gente... Será que tem coisas que seria melhor que a gente não soubesse para não sofrer por aquilo e talvez manter, né, a nossa saúde mental? Né? Então, na pandemia mesmo, a gente teve contato com muitas notícias diariamente, né? E o recomendado era que a gente limitasse isso para tentar manter a saúde mental mais leve possível, né, no meio de tudo isso. Tinha muita fake news e, né, coisas assim, cada dia coisas novas sobre o Covid que a gente não sabia, né, algo totalmente novo. Então a gente era bombardeado por muita informação. E muita informação triste também. Isso. Então, será que isso era algo que prejudicava a nossa saúde mental? Será que era melhor a gente não ter conhecimento de algumas coisas? Exatamente. Aí vem a ignorância, o escolher ignorar certas coisas por causa do desgaste. E é bem sobre essa preguiça de pensar, quando eu coloquei esse tema, porque esse tema ele surgiu quando a gente teve que pensar num tema para fazer. Esse podcast, todo esse projeto, essa ideia surgiu justamente que a gente parou e falou assim, mas que preguiça de pensar. E aí veio de brincadeira, mas aí eu parei, fui reformulando, e aí veio essa linha tênue entre a ignorância e a exaustão mental. Porque será que eu não estava sendo ignorante? Mas por que eu estava sendo ignorante? Porque eu estava exausta, muita matéria, muita disciplina, né? Porque pensar cansa. E pensar, né? Cansa, não é? Pensar cansa. Então. E essa é uma questão que eu pensava já na faculdade, né? Na faculdade de psicologia, né, que eu fiz, a gente tinha essa discussão sobre o ser alienado, né? O ser que não tem conhecimento sobre tudo que rege, né, a nossa sociedade, né, o sistema capitalista, né, neoliberal, que atua nas nossas subjetividades. Se a gente tem conhecimento de tudo isso, traz mais sofrimento, né? E não ter conhecimento de tudo que nos determina socialmente, sermos mais alienados pode defender, por exemplo, a nossa saúde mental. A gente pode ficar protegido. Será? Porque muita coisa causa angústia, né? Que a gente fica sabendo no social. Quanto mais conhecimento a gente tem, né, do que acontece socialmente, da nossa realidade, mais angústia gera. Só que também é esse conhecimento que vai permitir a transformação dessa nossa realidade. Sem esse conhecimento, a gente também não consegue transformar. Né? É saber lidar, né? Acaba sendo saber lidar com tudo isso. A gente vai ficar limitado àquilo ali, a gente não vai conseguir transpor. Se a gente não consegue transpor, a gente não consegue melhorar, criar ferramentas para lidar com isso. Então, será que isso realmente ignorar, né, algumas coisas, será que realmente contribui para a saúde mental, contribui para prevenir essa exaustão mental? Será que realmente não pensar em algumas coisas, né? Será que de contribui? Fato, eu sempre trouxe isso comigo, já faz algum tempo, esse ignorar certas coisas para eu me sentir um pouco melhor, assim, olhar essas coisas ruins que acontecem, tipo, na sociedade, no dia a dia. Será que ignorar não é um pouco melhor? Não é um pouco, tipo, não faz eu me sentir fechar os olhos, sabe? Vou fechar os olhos para certas coisas. E, querendo ou não, me traz um pouco de conforto. Eu particularmente, eu falo, nossa, às vezes está sendo melhor ignorar essas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu penso, mas não dá para ignorar, eu estou vendo aquilo. Aí, o que fazer? O que fazer? É ir para casa, dormir, porque amanhã é outro dia? Porque é isso, é essa a ideia. Esse melhorar, eu não tinha essa consciência. Para mim, era o ignorar e... parou, um pontinho. Em que nível, né? Por exemplo, ignorar algumas coisas pode ser bom naquele momento, individualmente, né? Mas as coisas estão postas, estão ali, né? Aí? E daí fica mas e aí? Isso, e aí eu fico me defendendo sozinha, né? Ignorando aquilo. Aí vem a frustração daí, se você resolve não ignorar. Porque você fica frustrado, você não pode mudar, tipo, o mundo. Exato. Né? E se você ignorar,
você não vai mudar. Não. E às vezes, se você tiver muito conhecimento, você também... Porque sozinha você não consegue, né? Então, Exatamente. sim, é um paradoxo, né? Sim, você trava ali. E para, daí você fica frustrado. Daí você leva isso. Aí essa frustração também parece que faz voltar. Volta a ignorância. Pô, tô frustrado, então vou ignorar de novo. Sim, sim. E isso carrega um sentimento de culpa. E é uma culpa Né? sobre Uhum. sobre umas... Você não pode mudar, tipo, coisas enormes, tipo, guerras no mundo. Não tem. É muito complicado. Aí, Individualmente. Exatamente. Aí você parou, você para e vem a preguiça de pensar. Não vou pensar em soluções, não vou pensar como me sentir melhor, é isso. E eu realmente paro isso. Eu falo, putz, vou dormir porque amanhã é outro dia. Preciso dar uma descansada, uma parada. Para mim, sempre chega nesse limite. Chega no... Preciso parar que é outro dia. Claro que terapia é uma ótima, desenvolver isso seria o ideal, assim, né? Mas como não é todo mundo que tem essa... Eu falo coragem de encarar, né, as coisas na terapia. Mas a gente precisa dessa pausa Sim, também. A gente precisa desses momentos, né? Até porque a pausa e os momentos de ócio, entre aspas, assim, são momentos também para você conseguir pensar. Porque, às vezes, você está envolto em tantas atividades acadêmicas, trabalhos, sociais, familiares, e você está sobrecarregado com tudo isso, mas não consegue ter um momento para realmente pensar, né, criticamente sobre essas questões. Às vezes não é nem preguiça, às vezes é uma defesa, sabe? Às vezes é até o procrastinar, muitas vezes, que muita gente fala, né? Eu procrastino muito. E se culpa por aquela procrastinação, né? É culpa minha, né? Sim. Eu sou preguiçoso. Às vezes não é isso. Às vezes é um sintoma também, um indício de que algo não está legal. Então, eu vou procrastinando. E daí a gente confunde, às vezes, com preguiça, né? O aluno está procrastinando, então ele não quer fazer, ele não está nem aí, preguiçoso, e, na verdade, pode ser um indício de exaustão mental. Um indício de exaustão mental. Mas e aí, faz o quê? Fora a terapia, você faz o quê? Essa é a questão. Você para um pouco. Aí você precisa refletir um pouco, você precisa dar essa descansada dessa exaustão. Então, faz o quê? Faz o quê? Não tem uma fórmula pronta, né? Uma resposta, né? É um conflito social. Sim, né? Quando a gente começou a ideia desse podcast, né, desse tema, eu falei, não vamos focar nisso no faz o quê? Porque se a gente parar para pensar, não tem tipo uma fórmula, não tem uma receitinha fácil de tipo, como é que faz essa exaustão mental? Como que eu deixo de ignorar as coisas? Como que eu me sinto bem? É óbvio que você vai de cara falar, procura uma ajuda, uma pandemia, conversa com uma pandemia, procura uma terapia, conversar com algum amigo, Mas e os trabalhos atrasados da faculdade? Mas e esses trabalhos que eu tenho que fazer em casa, que eu tenho que estar ali com a minha família, ajudando? Em que momento? Aí isso me pega também. Então, é um ponto delicado. É delicado, né? Porque eu acabo orientando muito vários alunos que procuram sobre isso, exatamente sobre essas questões que você está colocando. E eu sempre digo que não tem uma resposta pronta, né? Cada um vai encontrar formas de lidar com isso, as próprias ferramentas para lidar com isso. E aí, a questão da terapia, né? O que eu faço aqui não é terapia, né? Como psicóloga escolar, eu não faço terapia. É o psicólogo clínico da clínica que faz psicoterapia. E uma observação, caso o aluno precise do integrado, você faz encaminhamento, é isso? Eu encaminho Entendi. para a rede de saúde. Né? Eu entro em contato com os pais, porque eles são menores, né? Mas sempre acordando com o aluno antes de entrar em contato com os pais, e daí eu encaminho. O que eu costumo dizer assim, é que a terapia pode ser um suporte, né? Não só um tratamento, dependendo de questões problemáticas mesmo, emocionais, mentais, mas um suporte para o conhecimento pessoal, para poder lidar com todos esses nossos conflitos e cobranças sociais. E a partir disso, você se conhecendo, você tendo mais conhecimento, tanto
pessoal, crítico, social, você consegue construir próprias ferramentas para lidar com tudo isso. E assim, quando eu não encaminho, eu costumo levantar com o próprio aluno aqui dentro possibilidades de enfrentamento para essas coisas. Então, realmente, para alguns, funciona deixar de lado, não sei. Eu costumo focar muito em atividades de lazer, que são as primeiras coisas que a gente sacrifica quando a gente tem muita coisa para fazer. Porque a gente não considera lazer tão importante quanto as atividades acadêmicas, tão importante quanto o trabalho. E aí a gente sacrifica as coisas que mantêm a nossa mente mais descansada, mais leve. Então a gente sacrifica o almoço de domingo, jogar futebol, não sei, assistir séries, não precisa assistir o dia inteiro, né? Mas a gente sacrifica coisas que são muito importantes para o nosso descanso mental. Sim, os alunos do integrado, eles falaram que eles se sentem culpados quando eles acabam tendo esses momentos de lazer. Eles se sentem culpados e foi algo forte que eu achei, que eles falaram que eles têm essa sensação de cansaço, eles ligam totalmente à exaustão, e aí quando eles têm um momento de lazer, eles se sentem culpados. Sim. E é triste isso, porque eles vão se deixando, e também a carga dele, aparentemente, a gente vê aqui no Instituto, eles passam praticamente o dia aqui. É bom quando parece que eles encontram aqui mesmo o lazer deles, quando eles jogam ali o ping-pong, jogam bola, jogam vôlei. Isso é bom, eu gosto disso do Instituto. Eles acabam encontrando aqui mesmo esse lazer. Mas isso também, será que não teria a culpa de encontrar isso fora do Instituto? Eu pensei muito nisso, sobre a culpa de encontrar esse lazer fora do Instituto. Sim, é importante você ter tocado nisso, porque o espaço escolar pode ser um espaço, né, para o lazer, para a promoção da saúde mesmo, para o alívio desse desgaste psíquico. E, realmente, os alunos se sentem culpados quando, né, tentam deixar de lado um pouco essas atividades para focar mais na prevenção da própria saúde, né, no lazer, porque existe uma cobrança, né, uma cobrança acadêmica, uma cobrança social para você estar produzindo. Né? Se você não está fazendo isso, se você não está trabalhando, se você não está estudando, você está sendo preguiçoso, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, existe uma cobrança nisso, né? Que a gente cresce dessa forma, né? E a gente percebe que existe uma cobrança acadêmica muito grande no Instituto também, né? Ligado, daí vem todo o mercado de trabalho, cobrança familiar, né? Então, como que eu vou deixar essas atividades que são tão importantes de lado para focar nessas outras coisas que não são tidas socialmente como tão importantes, né? E aí vem o sentimento de culpa. E aí é um desafio lidar com esse sentimento de culpa. Por isso a importância de você conhecer quais são os seus limites, qual a importância de todas essas atividades que a gente precisa desenvolver, né? Será que a gente precisa de tanta coisa mesmo assim no nosso dia a dia? Sim, porque tudo isso para chegar no topo, que é se formar, entrar numa graduação, a que preço? Isso, a que né? preço, exatamente. Mas será que eles vão sentir aquela satisfação que eles querem sentir ao putz, passei numa boa universidade, passei no curso que eu queria, consegui me formar, é essa satisfação que eles estão procurando, no final de contas, né? Mas a que custo, né? E é triste também, porque aí eles acabam remoendo e ficam remoendo isso e aí fica aumentando e aumentando. É preocupante. É preocupante. É uma das nossas maiores preocupações no nosso setor, né? Que, como eu falei, trabalho com pedagogas, né, com assistente social, então, e não só do nosso setor, né, de vários professores também que têm estudado sobre isso, né? Tem grupo de estudo sobre saúde mental dos discentes. Sei que tem professora que está fazendo mestrado voltado para isso. Verdade. Eu fiz um mestrado voltado para isso. Então, é uma preocupação grande a saúde mental dos nossos estudantes. A gente enfoca mais no integrado, mas a preocupação é no geral. A gente sabe também que
os estudantes de graduação também sofrem muito com a cobrança, né, acadêmica. Então, é uma preocupação em tornar a escola mais promotora de saúde, né? E ter menos fatores de risco, né? Porque existem fatores de proteção à saúde e fatores de risco à saúde, né? E às vezes a escola acaba, o ambiente acadêmico, né? Falando daí não só no ensino médio, mas no ensino superior, trazendo muitos fatores de risco. E a gente precisa minimizar isso, né? Qual o sentido de tantas atividades? Qual o sentido, exatamente? Ter um bom currículo, eu acho que me vem na cabeça isso. Mas a que preço? E o bom currículo também, né? É a serviço do quê? É para quê, né? Para quem? Exato. Né? Para quem? É um bom ponto. E já que você tocou sobre os professores, sobre o docente, você escuta um pouco eles falando sobre essas questões, sobre como eles voltaram, sobre essa exaustão deles. Porque às vezes acaba desanimando, querendo ou não, um professor, quando ele vê os alunos desmotivados, acaba desmotivando. E aí eles não conseguem evoluir no seu trabalho por conta dessa exaustão também, acredito, esses professores. E parece também, a gente focando nos alunos, parece que a gente não pensa neles. Mas a gente pensa, a gente como alunos, a gente pensa, pô, será que o professor está bem? A gente percebe também, a gente tem um pouco desse olhar. Esse momento, retorno presencial, né, a gente ainda está em pandemia, mas assim, pós o isolamento total, não tem como não perceber que todos os servidores, os alunos, voltaram afetados de alguma forma. Não tem como passar esses 2 anos sem ter alguma consequência, né? E como você falou, a gente acaba focando muito mais nos estudantes, né? E como eu expliquei no início, eu acabo atendendo muitos estudantes, fazendo vários acolhimentos com estudantes e orientando os professores sobre os estudantes. Mas, no início, o nosso setor fez um acolhimento com os professores quando eles retornaram, né? E a gente percebeu, sim, o desgaste que foi o ensino remoto, a adaptação muito rápida ao ensino remoto, né? Que ninguém sabia como fazer isso, né? Sim. E aí eles aprenderam em pouco tempo, né? Trabalhando de casa, misturando o familiar, o ambiente familiar com o ambiente de trabalho, misturou tudo, né? E a gente volta aí para o presencial, é uma nova adaptação. E eles também precisam do mesmo acolhimento, né? Dessa mesma preocupação com a saúde, porque sim, é um desgaste de todos, né? Não só dos estudantes. Sim. E a gente nota, mas bem. E aí voltamos. Dormir porque amanhã é um outro dia. Sim. Mas Sim, a gente acaba precisa sendo das pausas, né? Não são acaba coisas. sendo isso. Não são coisas que vão melhorar da noite para o outro dia, né? Sim. É um processo, né? Então, conversar sobre isso já é um passo importante, né? Pensar sobre isso é um passo importante, né? A gente ter tudo isso em mente. Porque, às vezes, a gente passa, né? Batido tudo isso. A gente vai vivendo, vai cumprindo as nossas obrigações diárias e não para refletir sobre essas questões. Sim, às vezes essa ignorância vai acumulando e acumulando. Por isso a importância, né? Para não cair no abismo. Sim. Não cair no abismo da ignorância. Porque, Se você for parar para pensar, a gente tem pouco tempo para pensar, né? A gente está sempre executando, né? Executando, cumprindo obrigações, né? Vivendo um dia depois do outro e a gente tem pouco tempo para pensar. Sim. E aí acaba indo rumo à exaustão mental Isso. e aumentando e aumentando. Mas, não quero acabar triste. Não vamos cair triste. Quer dizer, terminar triste. Aí, de novo, fica a interrogação do solução. Eu indico que cada um encontre a melhor forma de lidar com isso, porque, às vezes, o que é bom e funciona para uma pessoa não funciona para outra pessoa. Sim. Eu penso sempre... você tem que lembrar das coisas que te faz bem. Isso. Você tem que sempre, quando você chega nesse abismo, você tem que pensar nas coisas que te faz bem e você tem que dar uma atenção a isso. Exato. Porque
Porque senão não tem Exato. sentido. Não tem sentido. Você precisa priorizar essas coisas que te fazem sentir bem, tanto quanto as obrigações, as Sim, atividades acadêmicas, Sim. trabalho. E encontrar até, putz, por mais que tenha meios que não tenha como, mas encontrar nessas obrigações alguma coisa ali que te faça bem. Sim, Para fazer sentido, né? para fazer sentido. Para fazer sentido. Exato. Mas muito obrigada. Não, Uma eu adorei ótima o papo. conversa. Eu adorei também. Acabar bem, por fazer É. sentido, não acabar mal. Esse espaço de conversa já é fator de proteção, já Sim. é prazeroso, né? Já contribui assim para um alívio mental, né? Sim, a gente precisa, né? Precisa. É naquele simples papo que você fala com seu amigo ali. Exato. Parece que dá um Sim. negócio, uma Sim. melhora, um alívio, né? E é buscar isso, eu acho. Buscar esses alívios em aonde quer que seja. Uhum. Importante ficar bem. Sim. E não cair nessa linha, cuidado com essa linha tênue entre a ignorância e a saúde mental. Mas é isso, de novo, muito obrigada mesmo pelo susto que foi, rapidinho. Ah, mas Vamos foi fazer- ótimo. A experiência foi melhor do que eu pensava. Foi meu primeiro podcast. Esse é o primeiro podcast, É. meu também. Bacana. Tudo certo. Então, galera, fiquem agora com o episódio Mulheres na Ciência. E nos sigam no Instagram, que é @far_in_hines. Ok? Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Até a segunda temporada. É isso. Tchau. Fahrenheit, da maionese à ciência.